Bom dia, como vocês estão? Vamos começar aqui. Essa primeira questão, são 4 ao todo. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Olha aí o conselho do Descartes, né? Não confie em quem te enganou, né? Se te enganou uma vez, não confie que pode te enganar uma segunda, uma terceira. Descartes para a vida. Mas o que é que acontece? O Descartes está dizendo aqui nessa passagem das meditações metafísicas que os sentidos enganam. Quando a gente discutiu sobre o racionalismo e o empirismo, nós vimos que em torno da questão, porque a questão central é como aprendemos, como conhecemos o mundo. Os racionalistas diriam por meio da razão. Os empiristas diriam por meio da experiência, principalmente sensória, sensitiva. Então nós vamos ter aqueles teóricos, aquela corrente que pensa justamente o entendimento do mundo e sobre o mundo por meio do uso da razão, do intelecto, das ideias, que são os racionalistas, também chamados de idealistas ou inatistas. E aqueles que são pautados no corpo, nas experiências sensórias. Então esses aí são os empiristas. Vemos por essa frase aqui logo que Descartes não confia nos sentidos. Descartes não é empirista. Descartes confia em quem? Na razão. Descartes é, portanto, um intelectualista, um racionalista, um idealista. É a razão, é o uso da razão, o bom uso da razão que a gente aprende e apreende, né? Segura, conhece o mundo. Ok? Então gravem isso. Descartes, René Descartes, é o grande intelectual da filosofia racionalista, que vai estar na base do pensamento moderno ocidental. O uso da razão. Quando vocês forem estudar Kant, ou lá em história mesmo, vocês estão estudando a Revolução Francesa, vocês vão ver que um dos postulados da Revolução Francesa era justamente essa ideia do uso da razão e de um governo de acordo com o uso da razão. Já eram ecos, né, do racionalismo cartesiano séculos anteriores. Nós estamos falando aqui por volta de 1600, se não me engano, Revolução Francesa um século depois, quase 2 séculos depois, já na virada dos 1700 para o 1800. Então, isso vai a defesa da razão vai se potencializar mais na frente como um acontecimento histórico-político profundo, mas suas bases já vão estar plantadas aqui na filosofia de Descartes. Quando estudarmos Kant, nós vamos ver essa ideia da razão se potencializar com um textinho bem curtinho do Kant, que é justamente o que é o iluminismo. Mas uma coisa por vez. Então, com Descartes, o uso da razão. Lembrem sempre, Descartes, razão. Aí a questão também traz um segundo texto. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Aqui é uma passagem, uma investigação sobre o entendimento do David Hume. David Hume é o oposto de Descartes. Se Descartes era racionalista, David Hume é empirista. Vamos falar um pouco mais sobre o empirismo na próxima aula. Mas Descartes não, desculpem. David Hume é um empirista. E o que é que acreditam os empiristas? Que o entende e o conhecimento do mundo vem por meio da sensação, por meio da experiência sensória. Então, as ideias que nós temos, o que a gente concebe sobre o mundo, o que a gente pensa sobre o mundo, é resultado de quê? De uma impressão gravada por meio dos nossos sentidos em nós. Então, tudo que a gente conhece é graças ao nosso corpo. Aqui o corpo tem uma dimensão de possibilidade do conhecimento enorme, diferente de Descartes. Não confundir. Descartes, o corpo engana. Eu vejo uma coisa, mas pode ser outra. Eu vejo a lua pequenininha, mas a lua é enorme. Meus olhos me enganam. Eu não sei, eu posso estar diante de uma ilusão, um surto, um delírio, ver, sentir, ouvir coisas que não estou ouvindo, que não existem na realidade. Então,
os sentidos são sempre enganosos e não podem confiar. O corpo engana. A razão é que conhece o mundo. Então, Descartes separa razão e corpo. Descartes separa razão e corpo. Que é aquela mesma separação da razão e emoção, né? O corpo é emotivo, a razão é fria e calculista. Então, Descartes separa. Em David Hume, nos empiristas, o corpo é fundamental para a nossa aprendizagem, porque aprendemos justamente por meio dos sentidos, da experiência. Claro que a gente desenvolve depois ideias mais elaboradas, mais abstratas. Só que o ponto de partida é o corpo, é os sentidos. Os empiristas é justamente a experiência sensória que é o ponto de partida. Para Descartes e os intelectualistas, racionalistas, do ponto de partida é o quê? A razão. É pela dúvida metódica que eu aprendo, que eu questiono o mundo e aprendo. E os empiristas é o contrário, é através da experiência sensória. Então ficou aí entendida essa divisão entre os empiristas e os racionalistas? Vamos à pergunta, então. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos, né, das passagens, permite assumir que Descartes e Hume defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo? Ambos defendem os sentidos? Não. Hume defende. Descartes não. Então essa questão está errada. Apenas Hume. Descartes defende a razão. O corpo faz a enganar. B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica? Desnecessário? Então, qualquer filósofo sabe que é necessário suspeitar. A filosofia também é uma arte da suspeita. Então, lógico que é necessário suspeitar. E suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Então, essa questão já diz logo que está errada, né? Ao contrário, você tem que suspeitar. A filosofia é um ato de suspeita. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento? Não, nesse ponto, o criticismo é uma outra corrente filosófica que nós vamos abordar mais na frente, né, quando formos trabalhar o pensamento de Kant, por exemplo. Então, não corresponde ainda a Descartes e Hume. Descartes ele é racionalista, intelectualista, idealista, inatista. São os nomes que você pode classificar o pensamento de Descartes. Já Hume é empirista ou empiricista. D. Concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos? Claro que não, né? O conhecimento é possível. Então, essa pergunta a gente já exclui logo, né? Concordam que o conhecimento humano é impossível? O conhecimento humano é possível. A pergunta é possível por onde? Por meio dos sentidos, David Hume, os empiristas, ou por meio da razão, os racionalistas? A pergunta é essa, por onde? Mas é possível. A resposta correta, lógico, aqui a letra E, atribui em diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Para uns, os sentidos é importante. Para outros, os sentidos é razão de engano e, portanto, tem que ser rejeitado. Só se pode confiar na razão. Então, quando vocês ouvirem falar sobre empirismo e racionalismo, tenham sempre em mente essa relação com os sentidos. Para os racionalistas, desconfiança com os sentidos. Para os empiristas, uma certa confiança nos sentidos. Questão 2. Texto 1. Considera apropriado deter-me algum tempo na contemplação desse Deus todo perfeito. Ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos. Considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Nós comentamos na aula passada que o pensamento de René Descartes dá uma centralidade ao divino. Por quê? Porque nós só podemos confiar no uso de nossa razão. É daí que vem aquela máxima famosa: penso, logo existo. Porque se eu penso, eu tenho consciência que eu existo. Eu não sei vocês, porque eu não estou na cabeça de vocês se vocês estão pensando, se vocês existem. Vocês podem ser uma miragem minha, uma ilusão, e vocês não existem de fato. Tudo resultado da minha consciência. Mas eu tenho a única certeza que eu existo. E isso eu não duvido. Porque eu estou pensando. Entendeu? Então, o Descartes, a filosofia de Descartes, de certa forma, cai em um solipsismo. O que é um solipsismo? Nesse isolamento do indivíduo. O indivíduo se vê sozinho no mundo, que ele só tem certeza que ele existe, porque o resto pode ser uma ilusão. Lembrem, os sentidos enganam.
Então, como fugir dessa desse, desse labirinto da dúvida sobre o outro? Como eu vou saber se o outro existe ou não, se esse mundo é real ou não, se eu estou dormindo ou se eu estou acordado? Então, o Descartes aposta, nós estamos falando isso por volta de 1500 para 1600, é na preponderância de Deus. Porque Deus, como um ser benéfico, não nos iludiria. Então, Deus se torna uma âncora para a gente acreditar na realidade do mundo. Então, por Deus ser bom, eu acredito que vocês são real. Eu não estou sonhando, eu acredito que eu estou acordado. Então, essa é a explicação que Descartes procura para sair daquele labirinto de que é colocado pelo penso logo existo, porque eu penso, logo eu existo. Mas eu não sei do pensamento de vocês, eu não estou na cabeça de vocês. Como eu sei que vocês pensam e existem? Não tem como saber. Então você é pego num labirinto. E aí? E agora? E aí Descartes coloca Deus como esse agente que vai nos tirar dessa aporia, desse paradoxo, desse problema colocado pela filosofia cartesiana. Texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Né? Ou seja, esse autor, J. Rachel, ou é Raquel, não sei, né? Problemas da Filosofia, eu não conheço esse livro, mas coloca uma pergunta. Qual será a forma mais razoável de entender como o mundo é? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Então ele também questiona aqui, colocando em paralelo com o pensamento de Descartes, a existência de Deus. Os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo. Qual é esse modelo? Né? Você, por ouvir falar em Deus na primeira e na segunda questão, você pode ser levado a pensar já de imediato que nós estamos diante de uma filosofia teológica. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, os padres da igreja. Mas lembre que ele faz referência na primeira questão a Descartes. Descartes, sim, dá uma centralidade ao pensamento de Deus. Só que o que acontece? A base para conhecer o mundo é a razão. Então, Descartes pensa Deus a partir da razão. Diferente dos filósofos da igreja que pensam o mundo e o conhecimento do mundo apenas pela presença de Deus e pela leitura das escrituras. Vamos lembrar São Tomás de Aquino, fé que pensa, razão que crê, atrelada ao pensamento teológico, à filosofia, diferente dos autores da, vamos dizer assim, Idade Média, dos filósofos da igreja. Descartes insere Deus no seu sistema filosófico que tem como ponto de partida o quê? A razão. Então, vamos às alternativas. Os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo o quê? Centrado na razão humana. Essa questão ela quis pegar vocês, né? Essa questão do Enem ela foi quis dar uma rasteira, porque fala de Deus tentando induzir a você pensar, será que nós estamos falando aqui de uma perspectiva teológica? Não. Nós estamos falando aqui de uma perspectiva justamente racionalista com Descartes, né? De forma que a crença em Deus, que é o segundo texto aqui do Rachel, não é apenas uma questão de fé. Talvez esse autor esteja justamente problematizando que a fé pode ser também uma questão de ciência. Então, nós estamos aqui diante de uma discussão que pautada no uso da razão, no uso do intelecto. A resposta é a letra A, né? Centrado na razão humana. Quando falar de modernidade, vocês já imaginam logo que a modernidade dominou essa concepção filosófica do uso da razão. A letra B, baseada na explicação mitológica, né? Nós estamos falando aqui de mito. Fundamento na ordenação imanentista, né? De uma essência das coisas. Não, focado na legitimação contratualista. Contratualista é Thomas Hobbes, é Rousseau, é John Locke, não tem nada de contratualista aqui. E configurado na percepção etnocêntrica. Não, etnocentrismo é uma abordagem lá da antropologia, das ciências sociais, da sociologia. Não é essa a questão. A resposta aqui é centrada na razão humana. Nós estamos falando de Descartes, nós
Nós estamos falando de razão. Terceira questão. Outra, aqui é só Descartes. Nas próximas aulas vamos entender mais um pouco os outros filósofos. Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Então você vê aí nessa citação, né, das meditações, as meditações cartesianas, né, que também é conhecido esse livro, que Descartes procura fundamentar um conhecimento sólido, válido, sem enganos. Como fazer um conhecimento que seja firme, que não seja resultado de opiniões, de achismos, de preconceitos. E a aposta dele é aonde? Na razão. Descartes, razão. Né? Para vocês enjoarem dessa relação, de tanto eu repetir. René Descartes é racionalista porque o ponto de partida para o conhecimento é a razão. Texto 2. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Silva, do livro Descartes, a Metafísica da Modernidade. A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, ou seja, para ser possível uma reconstrução radical, severa do conhecimento, deve-se o quê? Retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade? Não, né? A ideia da tradição pode justamente reproduzir preconceitos. Então, a tradição não é o ponto de partida para a gente fazer uma filosofia com bases sólidas. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções? É isso, né? O que a primeira citação coloca. Quando novo, recebi muitas opiniões que achava que era certa, mas não são. Para eu ter certeza das coisas, desenvolver um projeto filosófico sólido, a primeira coisa que eu tenho que fazer é questionar. Chama-se isso na filosofia de dúvida metódica. É a dúvida metódica cartesiana. Por quê? Porque ele coloca em questão tudo. Descartes coloca em dúvida tudo. Então, tudo que está no mundo pode ser uma ilusão. Exceto o quê? Que eu existo. E por que eu existo? Porque eu penso. Ele coloca. É a dúvida radical. Ele duvida de tudo. E nessa dúvida de tudo, ele só encontra certeza em uma coisa: no seu próprio pensamento, na sua existência. Né? Eu penso, logo existo. Então lembre que na filosofia de Descartes, está na base da filosofia de Descartes, a dúvida metódica, o questionamento de tudo. E é esse questionamento de tudo que leva à clássica resposta, né? Penso, logo existo. Tudo pode estar me enganando aqui, os sentidos me enganam. Mas uma coisa eu tenho certeza, é a única certeza que eu tenho, que eu existo. E por que eu existo? Porque eu estou pensando. Se eu não existisse, eu não pensava. A gente pode até... E aí essa é uma questão que eu jogo para vocês, né? Só pensando é que se existe. Então, vamos pensar... quando nós comentamos, né, sobre o bebê. Será que o bebê pensa? No sentido de ter linguagem articulada, refletindo sobre sua própria existência ou sobre o mundo que o cerca? Acabou de nascer. Será que o bebê pensa? E se ele não pensar naquele momento? Acho que ele ainda não existe. O que é que diria Descartes? É uma curiosidade. E os animais? Será que os animais existem? Se os animais pensarem, terem consciência da sua própria existência, comunicarem linguagem, eles existem. Mas se os animais não pensam, logo, os animais não existem. Como assim? Como é que Descartes resolveria isso? Aí é filosofia profunda, né? Você tem que se debruçar nas leituras de Descartes e de outros autores que pensaram junto com ele para ver essa relação da questão dos animais, da criança, um bebê que ainda não interiorizou linguagem. Como é que Descartes responderia isso?
vou dizer a vocês, não tenho resposta e a resposta não é um caminho fácil. Tem que se estudar muito para responder uma questão dessas. Embora eu tenha minhas críticas a Descartes, justamente pelo seu racionalismo em excesso. Descartes é um racionalista em demasia, em excesso. E isso gera problemas, principalmente o que eu coloquei no início, de separar corpo e mente. Esse é um problema da filosofia de Descartes, que depois iremos fazer as críticas, né, aos autores e ver as consequências. Vou deixar essa discussão para a nossa aula. Essa separação do corpo e da mente e as consequências disso para o sujeito contemporâneo. Mas fica aí essas indagações. Penso, logo existe. Então, se o sujeito não pensa, então ele não existe? O bebê, o animal. E os objetos que não pensam, será que não tem existência? Como é que Descartes resolveria isso? Por isso que a filosofia de Descartes é uma filosofia, de certa forma, antropocêntrica, né? Porque apenas os humanos pensam, e é uma visão também um pouco eurocêntrica. Porque se formos trabalhar, como vamos ver talvez em sociologia, outras culturas de outros povos, vamos ver que essa concepção de Descartes não se sustenta, porque é uma outra matriz de pensamento. Mas vamos deixar isso lá para a sociologia. Qualquer dúvida, vocês me perguntem lá na aula de sociologia, quando eu apresentar os pensamentos dos povos indígenas, para vocês conhecerem um pouco. Então, seguindo em frente. Ficou certo aí, né? A dúvida metódica na raiz do projeto filosófico de Descartes. Quarta questão e a última. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista, concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries, das dificuldades da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em... O que consiste a investigação científica? Expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes? Não, né? A ciência não pretende uma essência da verdade, mesmo porque o que seria uma essência da verdade imutável, ahistórica? Isso não existe. Lembrem lá da aula de sociologia, quando nós estávamos falando sobre racismo, que existia um racismo científico no início do século passado e que hoje é um pseudo-ciência, é preconceito, mas naquela época era ciência. Então, a gente vê que a ciência é histórica, é produto da história. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Diria um filósofo que eu gosto muito, Michel Foucault, que ele tinha uma frase que era: o passado é um cemitério de verdades mortas. Por quê? Porque o que era verdade naquela época pode não ser verdade hoje. Então não existe uma essência da verdade. A verdade ela é histórica. A verdade ela é contextual. A verdade é cultural. A verdade é política. Então ela é fruto do seu tempo. Então não há uma essência da verdade. Está errada essa. Oferecer a última palavra... Não, oferecer a última palavra? Que visão mais despótica e tirânica da ciência é essa, né? Acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. Nós não estamos aqui, foi do tempo que tinha essa briguinha, né? A ciência vai desbancar a filosofia. Não, a filosofia é um ramo de saber, a ciência é um outro ramo de saber. Você tem ciência filosófica, você tem filosofia da ciência, né? Então, elas não são concorrentes. Ao contrário, ambas dialogam e problematizam. Agora, uma pergunta para vocês. Qual a diferença do saber científico para o saber filosófico? Já pararam para pensar? O que é que distingue uma da outra? Vou responder não. Deixa aí vocês quebrando a cabeça. Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. Então, segundo essa questão do Enem, a resposta correta é essa. A ciência tem como papel ser o quê? A expressão do uso da razão. Porque é aquela empreitada descartiana, do método, da análise, de levantar a dúvida, de questionar e procurar um saber
com bases sólidas. Não é uma essência da verdade, mas é bases sólidas para o saber. Por isso que o cientista trabalha com método, com hipótese, com dialogando com a literatura, fazendo estudos empíricos, para conseguir estabelecer essa expressão da razão e que ela ecoe para outras áreas do saber e que almejam o progresso. Eu não gosto muito dessa ideia do progresso, porque dá uma ideia de hierarquia de valores, né? Como se o saber científico fosse mais evoluído do que outros. Então, eu não gosto dessa palavra progresso. Mas a questão diz que a correta é esta, né? Que a ciência é uma expressão da razão. Nesse ponto, ela está correta. Né? Só estou sendo um pouco crítico aqui com essa ideia de que os outros saberes almejam o progresso. As ciências também têm muito de suas falhas. A gente pode discutir na aula. Falhas que eu digo no sentido de que hoje, por exemplo, nós temos ciência o suficiente para erradicar a desigualdade e pensar o meio ambiente de uma forma de preservação da natureza. E ao contrário disso, né? Nós temos muita ciência que está causando a destruição da natureza. Mas você pode dizer, não é culpa da ciência, né? É culpa das pessoas que a usam. Então a gente pode fazer um olhar crítico para a ciência. Então essa palavra de progresso eu não gostei muito não. A gente pode debater isso em sala de aula se vocês levantarem a questão. Mas, segundo a resposta aqui, dessa questão do Enem, que foi de que ano mesmo? Foi 2013, né? A ciência tem esse papel de expressão da razão. Explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. A ciência não vem para eliminar a religião e nem o discurso ético. A ciência ética, né? A ciência das religiões também. Então, essa visão é errada sobre o papel da ciência. E explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. Ao contrário, né? O debate acadêmico é justamente um espaço de diálogo, um espaço de liberdade de pensamento e não de limitações. Então, eu vou dizer assim, se eu fosse responder essa questão, por mais que eu não goste dessa visão do progresso, as outras são muito absurdas, sabe? A letra A é absurda, a letra B também, a letra D não faz sentido e a letra E é pior ainda. Então, por eliminação, a menos absurda é a letra C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber. Embora eu não concorde. Lembrem disso, né? Quando vocês vão resolver as questões no vestibular, no Enem, num concurso, concurso tem muito disso. Você vê umas respostas, uma mais absurda que a outra. E você não concorda com elas. Mas você sabe que tem que responder alguma. De qualquer forma, se você não concordar depois, você pode recorrer. Às vezes se recorre no vestibular, se recorre no concurso. Mas você procura por eliminação dar a resposta menos absurda. Nesse caso, eu marcaria a letra C. Né? Então, Enem, vestibular tem muito disso também, né? De você, às vezes você não sabe a resposta, mas você deduz para marcar uma, né? Você deduz aquela que parece mais coerente para você. Então é isso, pessoal, que a gente fez uma revisão do pensamento de Descartes com essas questões. Então, muito obrigado, abraço e até a próxima aula.